sejam bem-vindos a mais um OpaCast. E a gente já estava aqui numa breve resenha e hoje estamos aqui com ele, Marco Rodrigo, diretor, editor, produtor, músico, mas tem uma coisa que realmente eu fiquei um pouco intrigada. Jogador de polo aquático no Flamengo. Gente, tudo bem primeiro? Obrigada, Marco. Prazer. A gente tá nessa história de vir pra cá já tem um tempo, Sim. né? Mas hoje chegamos. Enfim, aconteceu o nosso momento. Hoje chegamos. Estamos aqui há praticamente uma longa jornada para ter esse encontro, mas o OpaCast está de volta e eu tô com a presença ilustre desse amigo aqui. Imagina, vai ser um prazer. Gente, polo aquático, é verdade. Antes de tudo na vida, eu fui atleta. E meu primo jogava polo aquático. E eu entrei na natação com 6 meses de idade, porque meu primo foi o cara que trouxe o Aquababy pro Brasil. Ele viu o Aquababy lá fora, que as crianças começaram a aprender a nadar com meses de idade. Então eu entrei na natação com meu primo, que já era bem mais velho do que eu, com 6 meses. Então eu comecei a nadar dos 6 meses para frente. E natação virou assim, meu primeiro esporte e tal. Só que a natação, para quem não é apaixonado por natação, ela é chata, porque fica de um lado para o outro. E eu não gostava nem de competição de natação, não gostava de nada. Em relação à natação, apesar de sempre gostar do convívio com o pessoal e tal. Meu primo migrou da natação para o polo aquático, que nessa época, ninguém sabia o que era polo aquático. Às vezes, hoje as pessoas ainda não sabem. Apelidam muito como futebol dentro d'água, né? Sim. Ou handball dentro d'água. E eu fui ver um jogo do meu primo, assim, eu devia ter uns 10, 11 anos. E eu fiquei encantado com aquele esporte. Primeiro que a gente é do Brasil, então tudo que tem bola e gol, a gente já gosta um pouco, né? Sim. E eu falei, cara, os caras jogam futebol nadando, pensando como... Falei, cara, eu quero fazer isso. E entrei sem nenhuma pretensão, assim, nenhuma pretensão. Só queria me divertir, assim, criança, imagina, eu tinha 12 anos. E eu fui gostando mais e fui apaixonando, comecei a jogar pelo Fluminense. Então você já passou por outros clubes. Eu comecei a jogar no Fluminense. E aí fui federado pelo Fluminense, comecei a jogar os campeonatos. E, para minha surpresa, logo no primeiro campeonato que eu joguei, eu fui convocado para a seleção carioca, porque tinha um torneio que era Rio-São Paulo, era só uma rivalidade, Rio-São Paulo, que eram 3 jogos. E eu fui jogar pela seleção carioca. E foi muito interessante, porque muito novo, com 14, 15 quase, comecei a jogar representando o Rio de Janeiro, que era uma coisa que eu não tinha a menor ideia do... Imagina, que era só uma diversão. E voltei a jogar, continuei a jogar e fui convocado para a seleção brasileira. Aí o negócio ficou mais sério, porque, imagina, você está representando o Brasil, eu era muito novo, aí para sair do Brasil para jogar tinha uma porção de autorização que tinha que pegar e tal. E aí eu joguei para o Fluminense, quando o meu clube de coração é o Flamengo, e aí o Flamengo me chamou me comprou do Fluminense. Tipo, me comprou assim, pagava minha escola e pagava a minha alimentação durante... porque a nutricionista do clube dava alimentação. Então, eles me davam uma bolsa de escola, bolsa no curso de inglês. E alimentação. Esse foi meu contrato com o Flamengo, para jogar pelo Flamengo. Um contrato bom, né? Um contrato bom. Não chega a ser um contrato dos jogadores de futebol de hoje em dia, mas foi um contrato. E eu joguei pelo Flamengo, que era para matar o meu sonho de jogar pelo meu time. Continuei indo para a seleção e tal. Outro sonho que eu tinha era ter meu nome na sala de troféu do Flamengo. Então, assim, tem lá campeão brasileiro, isso aqui e tal. Aí tem lá? Tem. Os jogadores. E do lado do meu nome tem a estrelinha. Tem 2 estrelinhas. Uma porque eu era o capitão e outra porque eu fui artilheiro. Então, tem 2 estrelinhas, assim. Minha breve... Eu joguei tudo no polo aquático, só não joguei Olimpíada. Joguei carioca, brasileiro, sul-americano de clube. Joguei na seleção. Joguei sul-americano, joguei pan-americano. Só não joguei mundial, só não joguei Olimpíada. Porque o Brasil só foi para 2 Olimpíadas do polo aquático até hoje e a convite, porque nunca se classificou. E que momento é que entra a Cal, esses estudos na área de artes, assim, de teatro, enfim? Que momento que você se conecta com isso e você decide estudar na Cal?
Aí foi uma transição muito louca, porque assim, na minha escola tinha um professor de teatro que tinha um grupo de teatro da escola e ele dava aula na Cal. Mas eu nunca me interessei por teatro na escola, nunca. Eu queria ser atleta. Chegou uma hora no polo aquático que eu tinha que decidir se eu ia jogar polo aquático ou se eu ia fazer outra coisa. E aquele apoio da família que a gente sempre tem para essas empreitadas, né? Minha família falou, Marco, se fosse futebol, já ia ser difícil. Imagine! Já ia ser difícil a gente apoiar o futebol, porque é uma incerteza. Minha mãe queria que eu fosse advogado. Meu pai queria que eu fosse embaixador. Olha isso. E eu falei, gente, eu gosto de esporte e tal. E nessa depressão, digamos assim, de não poder continuar no polo aquático, eu fui no Teatro Tablado ver uma peça que uma amiga minha me chamou para ir num dia completamente aleatório. E eu fui ver uma peça chamada Eu, Henrique Viana, reprovado em 6 matérias, virgem, estou voltando para casa. O protagonista da peça era Luiz Carlos Tourinho, Piu Piu, um ator genial que, infelizmente, já nos deixou. Quando eu vi a peça, eu falei, eu quero fazer isso. Eu não sei como, mas eu quero fazer isso. E em 1985, eu fui no Rock in Rio também. E aí, eu já conheci alguns caras das bandas do Brasil que estavam fazendo sucesso, assim. Eu conhecia alguns caras do Barão, conhecia alguns caras da Blitz, assim. Conhecia de falar oi na praia, não eram meus amigos efetivos. Falava oi. E aí, no Rock in Rio, quando eu vi aquela galera, que eu vi Queen, eu vi Rod Stewart, eu vi B-52s, e aí vi o Barão, aí vi o Paralamas, todo mundo novinho. E eu falei, cara, eu quero fazer isso também. Não que eu achasse que eu era capaz de fazer o que eles estavam fazendo, tanto no teatro quanto no show. Mas eu queria causar aquilo nas pessoas. Aquela reação. Sensação. Porque eu olhava pra galera em volta, eu falava, cara, é incrível. Porque tava todo mundo hipnotizado. Tanto no Teatro Tablado, que dá para 100 pessoas, como no Rock in Rio, que dá para 100 mil. A sensação é muito parecida do teatro e da música. Apesar de eu achar que a música bate mais forte nas pessoas, Também acho que a música bate mais forte. Porque você escuta uma música que você gosta, você lembra de um lugar, você lembra de uma pessoa, você lembra do namoro, você lembra de várias... Você não lembra de nada, ela só te faz feliz. Você vê uma peça, você reflete sobre aquela peça durante um tempo. E é muito efêmero. Você viu a peça, acabou ali. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Música não, ela tá gravada, você pode ouvir de novo, você pode dependendo do momento, ela vai lhe causar diferente sensação, né? E aquela música que você gosta, num momento da sua vida vai te dizer uma coisa, outro momento vai te dizer outra. Ainda mais quando você gosta de um artista que você acompanha a trajetória do cara, você vai vendo, aí depois você descobre por que ele fez a música. Tudo tem isso. Então eu fiz, cara, e aí eu comecei a tentar me preparar. De cara eu fui estudar violão. E foi o meu primeiro trabalho, assim. Eu comecei a estudar violão com 15 anos, ainda jogando polo aquático, porque por causa desse baque, e por causa do baque do teatro que deu em mim. E olha que loucura, eu tinha um teatro na minha escola desde de criancinha e nunca fiz. Tinha despertado. Né? E nunca fiz. E o professor me amava, a gente era amigo, assim, se dava bem, sabe? E ele me chamava para ir para cá, me chamava para o grupo de teatro, tudo, e eu nunca fui. Até que eu tive a primeira oportunidade de ter um emprego na arte, quando eu estava quase já largando o polo aquático. Foi aí que eu entendi que não dava para levar vida de atleta e vida de artista ao mesmo tempo. Porque vida de atleta, 8 horas da noite tá na cama. Mesmo com 15 anos que você tem toda a energia do mundo... Vida de artista, 8 horas da noite você sai da cama. Tá indo pro trabalho. E o primeiro emprego que eu tive cantando na vida foi nos bares de Copacabana, que são carinhosamente chamados de inferninho, que são bares que as moças ficam lá. Sim. As jovens senhoras. Elas ficam lá e as pessoas vão lá atrás de um serviço bem específico. Sim. Então, o primeiro emprego que eu tive na vida foi cantando nesses bares em Copacabana, nessas boates que eram os inferninhos. E que era hilário, porque uma experiência incrível, porque eu tinha que tocar bossa nova em inglês para os turistas.
Porque hoje em dia eu não sei mais como funciona, mas as meninas ficavam no palco dançando. E aí vinha um show de variedades, que éramos nós. Então as meninas desciam do palco, iam para as mesas ter seus encontros. E aí subia um mágico, aí depois vinha bateria de escola de samba, aí depois vinha uma stripper, aí depois vinha eu cantando violão, bossa nova. Era muito aleatório, mas era tudo que o gringo poderia gostar. Mágica é uma coisa universal, uma stripper é universal, samba é a cara do Rio, bossa nova em inglês para os caras ouvirem e tal. E aí que eu falei, cara, eu gosto desse lugar. Apesar de eu estar cantando para ninguém, porque ninguém prestava atenção em mim. Você estava treinando para o futuro. Eu cantava, eu olhava assim, ninguém estava me vendo. Então, era um excelente exercício de começar a me apresentar. E, ao mesmo tempo que eu comecei a cantar, começou a chegar a história do teatro musical no Rio. Principalmente no Rio, porque São Paulo já tinha chegado um pouquinho. Hoje, as produções musicais aqui são enormes, mas nessa época não eram bem pequenas, assim, bem específicas. E nós não tínhamos a qualidade dos atores que nós temos hoje preparados para musical. Hoje você vai ver um espetáculo aqui musical, tem espetáculo que não deve nada para Broadway. Com certeza. Nada para Broadway, assim. O que deve é que eles têm mais dinheiro. Então, eles conseguem produzir, tem mais produção. Mas a qualidade dos artistas, a qualidade do nosso canto, da interpretação das nossas orquestras... Não deixa a desejar. Não deixa a desejar ninguém. E eu fiz, cara... Bom, vou ver como é que eu consigo... se eu consigo fazer teatro de alguma forma. E eu fui muito, muito incentivado pelo fato de cantar. Então, falou assim, você já canta, é como se fosse uma vantagem. Você já canta, então agora é só interpretar, como se fosse a coisa mais... simples. E eu falei, cara, vou para Cal. Vou para Cal e vou pro tablado. Para ter aula lá, porque no tablado foi onde eu vi a peça. Sim. E na Cal. E quando eu cheguei na Cal, quem é que foi me dar aula? O professor da minha escola. Ah, mentira. Que foi a maior coincidência do mundo. Ele falou, Marco, não é possível. Passei a vida inteira tentando te trazer. O que você está fazendo aqui? Que eu passei a vida querendo te levar para o grupo de teatro. Ele falou, você vai fazer teatro? Eu falei, vou. Então você vai entrar no meu grupo de teatro também. Eu falei, entro. Então eu fui para Cal, entrei na Cal, entrei no grupo de teatro quase que simultaneamente, porque eu precisava, entre aspas, aprender a interpretar, porque eu já sabia cantar muito também, entre aspas, né? E me ajudou mesmo, porque à medida que quando eu estava quase me formando na Cal, eu comecei a fazer testes para musical. E realmente era uma coisa que ainda não tinha esse refino de hoje. Os atores eram muito bons atores, que nós sempre tivemos bons atores, mas ainda não estavam tão preparados para cantar e nem tão preparados para dançar. E muito menos para dançar cantando, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. É muito mais difícil. E eu comecei a fazer alguns musicais por ter essa facilidade de já cantar, porque dançar... Mas era nesse momento que você fazia o barzinho para poder também estudar? Você tinha que conciliar? Eu fazia o barzinho para pagar a escola de teatro. A escola, né? Eu fazia, porque quando eu falei que eu ia tocar na noite, eu quase fui expulso de casa. E quando eu falei que ia tocar na noite, ia fazer um curso de teatro, aí quase eu fui expulso mesmo. Com certeza. Quase fui expulso mesmo. Só que eu ganhava um dinheiro na noite, tocando na noite. E, assim, meu primeiro emprego foi lá, mas depois, nesses bares. Mas depois eu comecei a fazer um circuito, que era um circuito meio que todo mundo que tocava na noite fazia, que era um circuito, digamos assim, para os iniciantes. Aí depois tinha um circuito um pouco mais complexo, que era para a galera que já tinha uma experiência, e um circuito mais profissional para quem já tinha muita experiência. E me tira uma dúvida, Marco. Você fala sobre os seus... Não amigos, né? Mas você conhecia a galera do Barão. Como é que era isso, assim? Porque eu já vi você falar sobre Cazuza, né? Você teve a oportunidade de ver o pôr do sol. Como é que é essa história? Isso é que eu vi parcialmente, então você vai contar pra gente aqui. Então, cara, eu dei muita sorte, assim, porque eu conheci o Cazuza completamente por acaso na praia. Eu conheci ele não sabendo que ele era ele. Eu conheci, assim, que o Cazuza não sabia ainda que ele era o vocalista do Barão. Porque eu tinha, sei lá, 12 anos para 13 anos.
O Barão já estava começando a explodir, mas ainda estava começando a explodir, não tinha internet. Eram outros... Era uma coisa que explodia no bairro, fazia show no Play, era uma coisa muito pequena. Imagina isso, em 83 eles estavam assim, em 85 eles estavam no Rock in Rio. E até hoje você vai, né? Você é um fã do evento, né? Rock in Rio. O meu sonho é cantar no Rock in Rio. Um dia eu vou cantar. Mas é porque significa muito para mim. Ainda significa. Esse Rock in Rio desse ano, eu vou levar minha filha, que tem 14 anos, e foi uma vez, do Rock in Rio passado ela foi, mas não curtiu, porque ela foi com a tia estava preocupada em ficar pegando os brindes, ela queria curtir o show, ela queria ver o Guns N' Roses, assim, sabe? Sim. E ela não conseguiu muito. Mas esse ano eu vou levar para poder... Ela ter a experiência mesmo musical. Que bate mais ou menos com a idade que eu fui pela primeira vez. Que eu cheguei lá e vi. Então, eu tinha um garoto da minha escola que ele é irmão do cara que era o baixista do Barão. Então, da formação original. Então, isso me dava uma proximidade da banda natural. Porque eu ia muito para casa dele e eu encontrava os caras lá. Então, assim... naturalmente. Não era uma coisa forçada. Não era uma coisa que de fã até. Eu fiquei muito fã do Barão quando eu escutei pela primeira vez. E aí que eu me liguei. Aí que me falaram, esses caras são aqueles caras. Porque eu sabia que aqueles caras, amigos do meu amigo, tinha uma banda, mas eu não sabia ainda que era o Barão Vermelho. Mas... E assim... E para alguns, até hoje, é engraçado, porque eu sou aquela criança. Eu nem tive muito mais contato. Eu tive mais contato com o Cazuza, porque o Cazuza ia muito para praia no mesmo lugar que eu ia. Ou melhor, eu ia no mesmo lugar que ele ia. Então, assim, ele é um cara muito falante, muito expansivo. Ele gostava de conversar com qualquer pessoa. Então, assim, era muito bacana você ter um cara que era... pra gente muito mais velho, um cara que a gente olhava meio que como ídolo e que como igual, porque ele nunca se colocou, né, naquele lugar, nesse lugar. Mesmo quando virou, ele nunca se colocou nesse pedestal. E com uma experiência, uma visão de vida muito diferente daquela que a gente estava experimentando até então por causa das nossas famílias, por causa da nossa criação. Ele vinha com uma outra cabeça. É bem verdade que todo mundo chama ele muito de... ele era maluco, ele era... Isso aqui, não vou discordar, mas ele era um dos melhores corações que eu conheci, assim. Um cara de alma muito... Só que ele não mostrava muito isso. Era engraçado. Ele, talvez por ele ser filho único, talvez porque a família... Não sei. Dele... Não sei. Mas assim, ele preferia a fama de bad boy para o grande público do que a fama do que ele realmente era, que era um garoto doce... E que momento que você sai da Cal e você se encontra nessa parte de direção, assim? Aí, e foi te chamando, né? Na verdade, assim, eu comecei cantando, aí cantei na noite, não sei o que, concluí o curso de teatro, montei banda depois, rock, viajei o Brasil com rock, cantando rock pelo Brasil, depois viajei com voz e violão também. Eu comecei a vida cantando, Chegou uma hora que esse mercado da música ficou esquisito na época. Mas o mercado de teatro estava funcionando, estava acontecendo. Aí eu comecei a trabalhar mais no teatro, ainda cantando os musicais, porque ainda tinha know-how para cantar em musical. Hoje em dia não dá mais. A galera chegou num nível... O sarrafo tá lá em cima. Hoje em dia, quer fazer um musical tem que parar, estudar, porque... Não é só porque você canta. Não é assim. O nível está muito alto. Mas agora você falou isso aí, eu lembrei de um ponto aqui, só abrindo parênteses. Você fez a dublagem em Mulan. Sim. E você canta, né? Canto também no Mulan. Então isso já estava ali preparando, porque você fez a dublagem para Disney. Sim, isso é uma coisa que é engraçada. Porque eu fui fazer o teste, porque um amigo meu trabalhava na Disney com a questão de vozes, e ele falou, Marco, eu preciso... E na dublagem tem uma coisa que eles procuram pela voz.
é uma coisa muito louca que até hoje eu não consigo identificar. Eles escutam você e falam, essa voz aqui é aquela ali. Vai se encaixar com... É uma coisa muito sutil. E ele falou assim, cara, tem um personagem que tem a tua voz. Então você tem que... Acho massa. Eu falei, cara, mas como assim? Ele falou, tem a tua voz, você tem que ir lá fazer o teste. E ele também canta. Eu falei, cara, vai cantar pra Disney, pelo amor de Deus. Porque a gente fica com aquele ideal, né? Sim. E falou, faz o teste. E vamos ver o que acontece. Eu fui lá completamente despretensioso, fiz o teste. Passaram, assim, 3 semanas, porque não tinha internet, aí vai... E ele falou, cara, você foi aprovado nos 2. Eu tenho uma cartinha da Disney me dando... falando que eu tinha passado para voz falada e voz cantada. Voz falada eu achei o máximo. Agora, ter a cartinha falando que eu fui aprovado para voz cantada pela Disney. Então, assim, é meio que um selo de qualidade. É uma verdadeira chancela, né? Um selo de qualidade. Então, eu acabei... Mas eu fui dublar sem saber nada de dublagem. De dublagem. Então, apanhei. Música é menos grave, porque música ela tem um andamento, né? Ela tem um... Sim. Então, se você está dentro do andamento, e na época não tinha computador para te ajudar a sincar o que você fala com a boquinha do personagem. Se você canta no ritmo, já tá. Não precisa se preocupar. Agora, na hora de falar, porque o boneco tá aqui, o seu boneco tá aqui, aí ele vira... E ele tá se movimentando, né? E você tá olhando. E aí ele tá aqui, de repente ele fala, aí ele vira de costas e volta durante a fala. Você fala, cara, como é que é isso? Aí ele... Todo mundo me ajudou muito lá. Todo mundo me ajudou muito. Foi muito divertido, mas foi um grande aprendizado. E eu falo para todo mundo... Qual o nome do personagem? Shampoo. Shampoo. E é engraçado, porque as pessoas, quando ficam sabendo, Mulan causa uma comoção. Parece que todo mundo viu Mulan. E aí, você era o Shampoo. Era uma coisa como se eu fosse o ator. Você fosse o ator. Eu falando, eu fiz, nossa, e você cantou também? Cantei, nossa, que incrível. É uma coisa que você perde um pouco a dimensão do que é para as pessoas. Eu lembro que a primeira vez que você comentou, eu não me lembro qual foi o pedido exatamente que você estava fazendo, eu falei, nossa, o Marco tá falando com a maior naturalidade. Não, Marcelo, porque tem a Disney. Eu falei, Disney? Como assim? Você dublou pra Disney na maior naturalidade, assim, como que... Não, tô dublando aqui o meu amigo ao lado, né? Cara, e foi muito por acaso. Foi muito por acaso. Assim como a ida para a direção que você tinha perguntado antes. Eu comecei como cantor, aí fui trabalhar como ator em teatro, acabei fazendo muita publicidade como ator, fiz campanhas boas, assim, grandes, e cheguei num ponto de fazer 2 campanhas que eu era o garoto propaganda da marca. Então, eu fiquei muito em evidência. E aí, eu comecei a ser chamado para teste de televisão, como ator. E aí, eu tinha um quadro no programa da Xuxa, que era um professor de inglês, que ensinava inglês para os baixinhos, que chamava Billy Brother. Você que está no YouTube aí, que quer ver, procura que você encontra. Eu fiz muita coisa na televisão como ator, mas nunca fiz nada inteiro. Sempre fazia participações grandes em novelas. Fiz uma cena que todo mundo gosta muito, que era a cena da Hilda Furacão, que eu ia me jogar do prédio, se a Hilda Furacão não fosse lá me dar um beijo. Então era uma chantagem que o cara fazia com a Hilda Furacão. Também, se procurar isso, encontra. E aí acabava a cena com um beijo com a Hilda Furacão, todo mundo ficava, nossa, teve um beijo com a Hilda Furacão e tal. Então eu fiz muita coisa. Mas eu comecei para televisão quando, nessa época que eu estava trabalhando na televisão como ator e tal, eu dava aula de teatro. E no final do curso, geralmente a gente monta uma peça com a turma. E eu dirigi essa peça. Mas assim, sem nenhuma pretensão, e só dirigi. Porque alguém tinha que dirigir, tinha que ser o professor. E eu chamei meus amigos do teatro e meus amigos da televisão para ver. Mas também chamei achando que ninguém iria, porque sabe o espetáculo é segunda-feira à noite? Sim. Ninguém vai. Só os pais que vão, né? Exatamente. Cara, e para minha surpresa, muita gente foi que eu tinha chamado. E lá, alguns diretores que eu já tinha trabalhado falaram para mim, você é diretor, você não sabe que você é diretor, mas você já é diretor. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem a menor condição de ser diretor. Todo mundo falou, não, você é. E um diretor
falou para mim assim, você não quer conhecer a televisão por trás? Que pela frente você já conhece. Porque a televisão é um lugar que ou você ama ou você odeia. Não tem como ser mais ou menos. Por trás, então, você ama ou odeia mesmo. Odeia mesmo. Você sabe bem do que eu estou falando. Então, assim, não tem como você ir trabalhar na televisão, nos bastidores, infeliz. Porque você não vai sobreviver um ano. Porque é um outro ritmo. Você tem que amar mesmo aquilo que você faz. Porque é muito trabalho, não tem glamour nenhum. Todo mundo acha, não tem. É trabalho pesado que você trabalha. Quando acaba o evento, você faz, acabou. Meu Deus. É uma pré, né, que a gente faz, bem longa, e no fim passa tudo muito rápido. Passa muito rápido. Né? Quando você está na dramaturgia, passa mais devagar. Assim, porque novela demora bastante. Demora mais, demora até demais. Porque você imagina, quando a novela estreia, para você que está vendo em casa, segunda-feira, o Capítulo de estreia, eu já tô lá. Já tô lá 8 meses. Então, quando estreou a novela, eu já tô 8 meses aqui. Para mim, já não tem mais... Quase, eu já sei a história toda. Então, quando tem 6 meses de novela no ar, eu já tô 1 ano e meio. Então, assim, é outro processo. Praticamente uma família que você constrói ali, né? Não tem como não ser. Porque você vê a galera da televisão, quando você está fazendo novela, muito, muito, muito mais que a sua família. Mas é muito mais. E, assim, você passa por coisas que ficam marcadas de... Você grava dia 31, grava dia 1º, grava dia 25... Porque não tem dia, não tem hora. Igual a fazer show, né? Igualzinho. Você faz aniversário no set de gravação. E tá tudo bem, não é nada... Ai, meu Deus... Vai lá, o parabéns leva 10 minutos, que é o que dá. É o suficiente, é o que dá para dar parabéns, todo mundo te dá um oi, porque tem que gravar. E você ou se acostuma ou gosta disso, ou você não consegue. Porque é engraçado, quando eu tinha, assim, pouco tempo de televisão, assim, uns 5, 6 anos, entrava alguém novo, aí o pessoal já falava, esse aí, porque parece que a gente já vê. O feeling, né? A gente já vê. Já entrava a gente e falava, isso aí vai ficar 20 anos aqui. E você também teve um desapego, assim, com datas, porque naturalmente você desapega, né? Eu, particularmente, trabalhando com show, eu falei, é melhor eu aceitar e sofrer menos do que eu trazer isso, ficar, meu Dia das Mães, enfim, Natal. Eu criei total desapego, assim, eu não me apego mesmo. Pra mim... Pra falar a verdade, antes de entrar pra televisão, já não tinha grandes apegos. Eu nunca fui aquele cara fã do dia do aniversário. O aniversário eu gostava de sair com os amigos ali, pra praia, nada demais. Mas quando você entra na televisão, isso é quase que... Porque você não tem... Primeiro final de semana. Primeiro desapego ao final de semana. Esqueça o final de semana, você não terá. Não terá, porque mesmo que você não esteja gravando, você está preparando gravações. Isso já é a dica para quem quiser entrar nesse universo, né, Marco? Então, assim, final de semana você esqueça. Você trabalha de segunda a sábado, geralmente, e tem um domingo. O domingo, Não, você não vai, você vai estar exausto. Você vai estar exausto, vai querer descansar, vai querer dormir até meio-dia. Quando você acordar meio-dia, já metade do dia passou. Então, amanhã você já grava, você tem que preparar a gravação de amanhã. Se você não preparar, você não vai trabalhar direito amanhã. Quando você acaba de preparar isso, já são 6 horas da tarde. Aí você faz... Vou aonde? Lugar nenhum. Quando você vê, começou o Fantástico. Quando você vê, terminou o Fantástico. Quando você vê, cama. Então, assim, mas ame ou odeie. Quem ama, ama. Não quer nunca sair. E quando você entrou na Globo, qual foi o primeiro programa, novela que você dirigiu? Assim, pra quem não sabe, ele vai contar aqui. São muitas novelas, a gente vai chegar lá. Mas... Muitas novelas, Fina Estampa. Eu até fiz uma lista assim, porque eu não sei tudo de cabeça, né? Até porque... Nem eu sei. Nem eu exatamente, nem você sabe. Às vezes você fala assim, essa aqui é a favorita, Fina Estampa, essa é a Hora do Destino. Se nem ele sabe, imagina a gente aqui. Então, assim, Malhação, Fina Estampa, Favorita, Senhora do Destino, com vários atores incríveis, assim. E aí, Marco, é o que a gente até já conversou muito, né? Acho que quando a gente está muito no universo ali, a gente vai se acostumando, né? Sim. Você vai se acostumando a encontrar um Chico Anísio, né? Um Lima Duarte, enfim. Mas eu, por exemplo, eu morava em Salvador e eu tinha um sonho de trabalhar na Globo. Olha que louco. Sempre tive esse sonho. E eu pensava assim, não, quando eu tiver oportunidade, eu vou morar... Com riqueza de detalhes, né? Vou morar no Rio de Janeiro,
no Flamengo e vou trabalhar na Globo. Beleza, né? Vim pro Rio de Janeiro, comecei lá pelo Recreio e tal, Jacarepaguá, e fui para tentar uma vaga na Globo. Eu passei na primeira fase, na segunda fase, na terceira. Eu falei, eu tô muito perto do meu sonho. Só que, quando eu descobri o salário que eu ia ganhar e descobri que eu ia cobrir férias de um, cobrir férias de outro, e no fim eu poderia ser descartada. E eu ia ter que perder o trabalho que eu tava fixa. Eu falei, cara, eu vou ter que adiar esse sonho. Não vai dar pra ser agora, porque como que eu vou sobreviver com esse salário? Então, assim, a Globo, a gente sabe que muitas pessoas sonham em trabalhar, né? E quando você entra, assim, qual é o primeiro programa que você dirige? Como é que foi isso? Queria saber mais, assim, até das novelas também. Na verdade, eu entrei como ator. Então, o primeiro impacto que eu tive foi como ator. Então, quando você entra, você toma todos os sustos. O estúdio é muito grande, a estrutura é uma coisa que você não imagina, a produção é muito, muito profissional e com muita gente que cuida de todos os detalhes. Então, assim, você entende rapidamente o que é televisão profissional. Rapidamente, até porque ninguém faz novela melhor do que o Brasil. Ninguém faz novela melhor que a Globo. É uma coisa indiscutível. Então, assim, eu tomei todos esses baques, eu tomei como ator. Quando eu comecei a dirigir, porque aí teve esse processo de conhecer a televisão por trás, não sei o que e tal, eu comecei como assistente de direção. E o bom de ser ator é que também você sabe o que você não quer fazer como diretor, né? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Porque todo mundo acha que... Todo mundo acha não, mas muitas pessoas têm essa ilusão de que a gente não é humano. Então, assim, parece que o protagonista da novela ou a protagonista da novela não é uma pessoa. E ela é. Então, assim, Parece que eles são incansáveis, né? o protagonista absoluto de novela, aquele que é o cara que tá todo dia na novela, o cara fala 30 páginas por dia, 25 páginas por dia, todo dia. De segunda a sábado. Só descansa domingo, durante um ano. Eu não vou falar nomes, mas teve gente que quando acabou a novela, muita gente que acaba a novela é internada. Internada assim, soro, tá muito cansado, não tá doente, mas tá muito debilitado, porque demanda muito. E dependendo do personagem, mais ainda, mais né? Geneticamente, né? Então, aquele papo de quando você tá na televisão, ou você ama ou você odeia, é verdade. Agora, quando você ama, não adianta você só amar, você tem que ter vocação para aquilo. Eu costumo dizer que para trabalhar na televisão, você tem que ter mais vocação do que talento. Porque para você seguir em frente, porque tem dia que dá tudo errado, aí no outro dia você acha que vai ser melhor, dá mais errado ainda. E a novela tá indo, você não pode parar. E você não tem nem tempo de falar, você não tem nem tempo de chorar, falar, meu Deus, não tem. Vamos que tem outra. Não tem nem tempo para sofrer, né? Não tem nem tempo para sofrer. Então, esses baques, os iniciais, eu tomei como ator. Como assistente, eu comecei a conviver com os atores de uma outra maneira. Porque eu convivia, eu ia fazer cena com os atores. Então, eu fiz cenas com gente muito legal, muito e tal. Mas quando você vai dirigir, na verdade, você vai comandar o set inteiro, inclusive os atores. Então, quando você fica na frente dos seus ídolos, principalmente aqueles ídolos que você vê desde sempre, é muito maravilhoso, mas dá um nervosismo que é uma coisa, assim, inexplicável. Até pela responsabilidade que você tem ali, né? Então, imagina, eu tinha essa história toda no teatro. Vim do teatro, amava o teatro e tal. Então, assim, nós temos a Fernanda e a Marília, né? Eu dirigi as duas. Mas, quando eu fui dirigir a Fernanda, é quase como... O que você fala pra Fernanda? Ela pergunta, eu tô com uma dúvida aqui. Mas a Fernanda é assim... Fernanda é pra você, né, Marco? Fernanda Montenegro. Ah, tudo bem, assim, né? Então, assim, você fica numa situação de... Você sabe com quem você está falando. Essa galera, ela adora ser dirigida. As pessoas acham que não. Eles adoram ser dirigidos. E você fica querendo não errar.
E você está começando, você fica querendo mostrar que você sabe o que você está fazendo. Então, eu me lembro muito da primeira vez que eu dirigi a Marília Pêra, que também para mim é... E eu adorava a Marília Pêra no teatro também, porque ela cantava, fazia musical, ela dançava. Eu vi um espetáculo dela chamado Elas por Ela. Ela fazia 60 cantoras diferentes no palco, cantando com vozes diferentes. Isso é absurdo, é uma coisa fora do... É surreal. Então, quando eu fui dirigir ela numa novela, que ela veio andando, eu olhei para Marília, eu falei, o que eu vou falar? Aí ela, tudo bom, Marco? Você que é o Marco? Eu falei, tudo bem, eu sou a Marília. Ah, A gente vai trabalhar junto. Eu falei, eu tô sabendo, eu tô muito feliz, eu sou muito seu fã. Aí ela falou assim, não, eu já vi algumas novelas que você dirigiu, eu gosto muito do seu trabalho. Fiz, meu Deus. não tô acreditando, né? Falei, Marília, não tá gostando, não. Eu que gosto de você não tá proibida de gostar de mim. E quando passa esse primeiro momento, que você não consegue falar, mas chega uma hora que você humaniza a pessoa. E essas barreiras não são eles que colocam, a gente que coloca. Porque a gente que fica, cara, é a Marília. Ela chega e vai fazer o dela, e ela quer mais que você fale com ela, quer mais que você se divida com ela, que vocês troquem. Essa barreira é colocada por nós. Mas quando você humaniza, e aí você vê que a pessoa é uma pessoa que nem você, apesar de toda a genialidade dela, aí fica mais legal, porque quando você conhece a pessoa e vê que a pessoa também é incrível. Tem alguma novela assim que você fala, essa foi difícil de fazer? Tem. Kubanacan. Kubanacan foi muito difícil. Foi uma novela incrível de fazer. Mas Kubanacan, ela tinha uma produção muito específica, porque o autor inventou um país. Então, assim, era baseado em... Era uma grande sátira a tudo que acontecia no mundo, mas dentro de um país fictício. Então, nada tinha referência com nada. A gente podia fazer... Nossa, deu um tapa no microfone. Nada tinha referência com nada. A gente podia fazer o que a gente queria. Também não podíamos fazer alguma coisa que fosse completamente fora da realidade. E ainda era uma novela de época. Então, a gente tinha que inventar um país de época. E um país de época latino, que era meio portunhol, meio carimbenho, meio brasileiro. Tinha umas misturas, assim. Mas o grande desafio de Kubanacan foi que a gente sempre trabalhava com atraso. Kubanacan é do Marcos Pasquim. Kubanacan tem Humberto. O Humberto era o presidente do país. E o presidente tinha um dublê. E o presidente não ia em vários lugares, ele mandava o dublê. E todo mundo acreditava que o dublê era ele. O Pasquim Kubanacan, ele era o pescador parrudo. Pescador parrudo, sim. O pescador parrudo. Foi nessa novela que o Vladimir fez a primeira novela dele, Vladimir Brista, que fazia o cara que também era o antagonista do Pasquim. Sim. Do Pasquim. E a Dani Vindes, eles moravam numa aldeia de pescador, a Dani Vindes era mulher do Vladimir, enfim. Só que a gente tinha muita dificuldade de produção. Então, era muito difícil. Para você ver, a gente montou uma cidade cenográfica dentro da Restinga da Marambaia. Tinha uma vila de pescadores de verdade montada dentro de um lugar que era do Exército. É do Exército. Né? Então, só para você ir para Restinga... Já era um trampo. Para você entrar com uma equipe de 250 pessoas no ambiente militar, mesmo sendo avisado, também é difícil. E você conseguir chegar lá, preparar todo mundo... É uma mega operação. Né? Mega operação. E Kubanacan tem uma coisa muito específica, que é assim, quando o capítulo 1 foi ao ar, o primeiro capítulo, na segunda-feira, o capítulo 2 de terça-feira não estava pronto ainda. E o capítulo 3 não estava nem escrito. Mas isso por quê? Por uma série de demandas. Porque, assim, geralmente os autores gostam de ver alguma coisa para eles poderem ir mexendo. Então, assim, como a gente estava com o primeiro capítulo para produzir, então a gente não conseguia mostrar o encaminhamento da trama. A gente tinha um capítulo de apresentação. O capítulo 2 já estava escrito, mas o capítulo 1, assim, um capítulo de novela tem 30, 35 laudas. O capítulo 1 tinha quase 60. Então a gente produziu aquele capítulo 1 inteiro. E a gente podia ter transformado em 2, mas aí a história no segundo dia já ia ficar caída, porque
Então a gente transformou 2 capítulos, quer dizer, um capítulo grandão em um. O 2 estava escrito, a gente tentando produzir, e era muito difícil a produção. Muito difícil. A gente não tinha essa antecipação. Foi uma novela que entrou na grade meio que, olha, vai ser a novela. Então a gente não teve 3 meses, ou 6 meses para se preparar. Para poder se preparar. A gente teve 2 meses. Uma pré, né? A gente teve 2 meses. Então, para o autor era difícil escrever. Então, a gente passou 223 ou 227 capítulos gravando para amanhã, gravando para hoje, gravando para amanhã. E teve, tipo assim, alguma cena, assim, que deu muito ruim? Tipo, deu algum problema? Deu várias. Várias, né? Que fazendo também coisa com água. Várias. Enfim, né? Mas, assim, a maioria delas, 90% delas, a gente sabia que deu problema. O público não sabia que tinha dado problema. Então, a gente assumia aquilo como uma verdade absoluta, a gente fez... Da cena, né? Então, assim, tá chovendo, caindo um temporal. Normalmente a gente vai cancelar ou vai adiar a gravação. Não existia isso. Vamos adaptar. Como é que adapta? Aonde que dá para gravar? Então a cena foi escrita para ser feita aqui. Aqui não dá. Faz aonde? A gente vai fazer lá onde dá. Que tá então, coberto. meio que essa novela foi sendo adaptada, né? Foi sendo adaptada. A gente tinha uns cenários fixos de estúdio, tinha uma cidade cenográfica da novela dentro dos estúdios Globo, e tinha uma cidade cenográfica fora, que é essa na praia, na Restinga da Marambaia. Só que a gente ia adaptando, ainda era de época. Então você imagina quando tinha uma troca de roupa, a mulher tirava uma atriz tirava uma roupa inteira de época, colocava outra. Demora. Não é essa roupinha, calça e camiseta, que você trocou. Então tudo demorava mais. Mas a novela caiu no gosto do público. Todo mundo adorava a novela. Ela bombou, né? Adorava a novela. E a gente também adorava fazer, só que a gente ficava muito cansado, porque era todo dia. Teve um dia que eu saí com um plano de filmagem de 22 cenas. 10 era para gravar para hoje, 10 cenas é no capítulo de hoje. 8 para o de amanhã e 4 para o depois de amanhã. Então, 10 cenas que eu estava gravando a partir de 8 horas da manhã ia para o ar hoje, 7 horas da noite. Então eu gravava, era a época da fita ainda, olha como somos de época. Bem jovem. Gravava uma cena, pegava a fita, tirava a fita da câmera, mandava para edição. Botava outra fita. Gravava a segunda, mandava para edição. Aí eu mandava tudo, na hora do almoço eu ia lá para editar. Aí editava a cena, ia para sonorização, para sonorizar, saía da sonorização e ia voltar para externa para acabar às 8 de cenas de amanhã e 4 de depois de amanhã. Com tantas novelas, você tá bem de saúde, né, mano? Eu tô. Você tá se cuidando, né? Porque imagine, se pro ator... Porque normalmente o ator ele fica ali um ano e meio disponível, né? Pra fazer a novela, o personagem, enfim. Imagine você, que é o diretor, que você tá ali há anos. E normalmente você começa bem antes, né? Normalmente começa bem antes. Mas novela não é fácil pra ninguém. Não tem assim, eu fiz a novela e foi tranquilo. Então não foi novela, foi outra coisa. Claro que ultimamente as coisas melhoraram muito. Porque hoje em dia você recebe muito mais capítulos de frente. Tem algumas coisas que são proibidas pelo sindicato, horas essa no questão set. de hora extra, tudo isso, né? Então, assim, melhorou. Mas eu já, na reta final, na última semana de Senhora do Destino, última semana no ar, eu entrei no Projac segunda-feira de manhã. E eu saí sexta-feira depois da novela. Depois que acabou a novela, o último capítulo. Eu passei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Meu Deus. Virando, gravando, editando, virando, gravando, editando, virando, não, gravando, editando. O Brasil inteiro parou pra ver Senhora do Destino. Parou. Eu não me lembro se foi essa novela, mas eu tenho quase certeza que eu tinha um show no dia do último capítulo? No dia do último capítulo. Não vou falar o artista, porque também não posso. Mas eu lembro que o show foi até uma falha, mas eu acho que ninguém realmente pensou nisso quando fechou o show. Porque... Era na hora da final do último capítulo de Senhora do Destino. E aí, tudo certo. Aí eu cheguei, na época eu era produtora técnica, né? Eu chegava cedo, montava o palco. E aí tava vazia a praça, assim, era em praça pública. Aí falou, e era show de prefeitura, então, tipo assim, você tinha que começar no horário, você tinha que cumprir. E aí eu recebo a mensagem do produtor do artista, que ele falou assim, o artista não vai.
não agora. Você precisa colocar 1 hora pra frente, porque é a final de Senhora do Destino. Aí eu falei, mas como assim? Por causa da novela? Eu pensando, né, na minha cabeça, falei, como assim? E aí gerou um caos, assim, mas quando a gente viu, não tinha ninguém. A praça estava vazia. Foi um fenômeno. Eu acho não, com certeza, do que eu fiz na televisão, foi o que fez mais sucesso, assim. Foi o que fez mais sucesso, porque foi uma coisa impressionante. Pra você ter ideia, o capítulo final de Senhora do Destino deu 64 de Ibope, que para os dias de hoje é impensável, é impossível. 64 de Ibope equivale a quanto, assim? Sei que é bem difícil, mas pra mais você ou ver, menos. Vale Tudo, que foi a maior audiência da história da televisão, o capítulo final deu 98. Isso é o Brasil parar. 98, assim, tá todo mundo vendo. É porque nesses casos do show eu não tava vendo, então era por isso que deu 64. Tava todo mundo vendo. 64 para você ver, hoje em dia eu não sei, porque tem tempo que eu não faço novela, mas a última novela que eu fiz, que foi das 8, que foi Amor à Vida, que foi a novela que a Valdirene, apareceu a Tatá, era a Valdirene, tinha o Félix, que era o malvado e tal, o capítulo final deu, acho que foi 40 e pouco, 40, e já era muito bom, porque começaram a entrar outros fatores em cima do Ibope. Internet, streaming. Hoje, as pessoas têm 300 canais na televisão. Quem tem TV a cabo em casa, Exatamente. tem 300 canais. E eu acho que o interesse pela novela está mudando também. Eu acho que novelas tão longas não estão sendo mais tão atraentes. Eu acho que o formato... Eu acho que a novela não acaba nunca. Eu acho que a gente vai caminhar para a novela ao vivo. Essa é uma pergunta que eu até queria te fazer, assim... Você tem muito tempo de estrada aí, né, com as novelas, assim. Como que você sente hoje, justamente na era dos streamings, né? A mudança, e assim, se adaptar também, porque você vem dessa fase, você é da música, é da arte, dirige. Então, assim, o que é para você agora, assim? Quais são os seus objetivos e como que você vê também a TV diante de tantas possibilidades? Porque a internet hoje, você vê, tem muitos youtubers que eles bombam. Sim. E as pessoas às vezes nem vê a novela hoje. Não vê a TV fechada, né? Vamos dizer assim. Não. Então, assim, como que é para você esse cenário atual? Eu acho que a gente teve uma mudança muito grande da sociedade. E eu acho que nós, artistas, a gente tem que acompanhar a mudança. É claro que a gente sempre tem um saudosismo, todo mundo tem saudosismo de na minha época era melhor, na minha época não sei o quê, na minha época era assim. Ok, mas essa época, ela não existe mais. Então, assim, hoje em dia, eu acho que a gente tem que ter um mix, porque eu acho que ninguém atrapalha ninguém. Eu não acho que a novela está sendo hoje menos vista por causa dos streamings ou por causa da internet. Eu acho que a internet é a internet. Os streamings são os streamings, a TV é a TV. O que está acontecendo com a TV que não está sendo mais tão sedutor? É porque não está falando com quem está disposto a assistir, a ouvir. E quem está ouvindo não está ficando. Então, talvez um formato tenha que ser revisto, tenha que ser mudado. As novelas sempre foram, culturalmente, um regente de comportamento, um regente de moda, um regente do que estava acontecendo no Brasil, ou no momento, ou naquela situação. Isso deixou de ser. Isso eu acho que afasta muitas pessoas da novela hoje em dia. Porque isso está onde? Onde é que você se identifica? Se identifica na internet. Porque na internet, você não vai na internet para ver o que você não quer. Quando você liga um canal de televisão, você assiste o que está passando. Na internet, se você quer ver um jogo de basquete do time australiano, é o que você vai ver. Então, você vai direto no que você quer. Mas isso é uma vantagem da internet. A internet é maravilhosa, ela chegou para ficar e é isso. Mas eu não acho que a internet briga com a televisão. E nem briga com o streaming. O streaming é outra coisa. O streaming é um catálogo. O streaming nada mais é que um catálogo de programas que você assiste a hora que você quiser. A hora que quer. É um catálogo de programas. E qual é a grande vantagem? Pô, tô vendo esse filme, amanhã tem que acordar cedo. Pause. E amanhã você vai voltar lá no seu... Continua assistindo. E você pega de onde você parou.
A gente não tem isso com os programas de televisão em geral. Ah, mas você pode ver depois no... Sim, pode ver depois. Mas o que eu acho que hoje a gente poderia pensar? Eu acho que a gente poderia pensar em fazer novela ao vivo. Em vez de ser 1 hora de produção, 20 minutos. Você chega lá cedo, ensaia 20 minutos e 20 minutos ao vivo. O fato de ser ao vivo... Seria bem inusitado e diferente. Imagina, né? pode causar o fato de ser ao vivo. Eu falei isso algumas vezes lá, mas não tive muito sucesso. Não tive muito sucesso. Porque ao vivo, ninguém pode errar mesmo. Porque aí não é o ator que não pode errar. O câmera não pode errar, o figurino não pode errar, o áudio não pode... Ninguém pode errar. Então, por que os reality shows hoje chamam tanta atenção? É por causa só do reality show? Do conteúdo do reality show? Eu acho que não. Eu acho que um dos fatores, tem o fator comportamental, tem o fator de uma nova época, tem o fator, vários fatores, mas um dos fatores é aquilo está acontecendo agora. Não tem como. E aquilo que está acontecendo agora, você pode não ver agora. Mas a agilidade do processo hoje você não viu agora. Mas eu falo, Marcele, você viu o que aconteceu? Você entrou no celular, você viu. Então a repercussão é rápida, É muito rápido. É. Agora, se eu falar para você hoje, mesmo com a tecnologia, você viu o que aconteceu no capítulo de ontem? Você vai ter que entrar no streaming, procurar... Não tem a mesma agilidade. Não é a mesma coisa. Então, a gente vai se adaptando. Então, pensa bem. Hoje nós temos aplicativos de carros para nos levar para os lugares. Se você pensar bem, essas empresas não têm carro nenhum. Exatamente. Elas só são um facilitador de quem está querendo oferecer um serviço para quem está precisando do serviço. Eu acho isso genial. Mas pega uma coisa, um símbolo mais antigo, aproveitando o trânsito. Eu não conheço você, que não conhece ele, que está operando para a gente aqui hoje, nós ninguém. A gente está no carro. Só que tiver um sinal vermelho, todos nós três sabemos que temos que parar. E a gente não se conhece. Isso é um símbolo. Esse ficou. Vermelho para, amarelo atenção, verde para frente. Esse se perpetuou. Daqui a 50 anos, será que ainda vai ser assim? Não sabemos, mas esse continua. Tem alguns conceitos, tem alguns signos, tem algumas coisas que eu acho que a televisão precisa rever. Porque não é uma competição. Quando apareceu o rádio era incrível. Aí quando apareceu a televisão ia acabar com o rádio. Quando apareceu o cinema ia acabar com a televisão. Quando apareceu o computador ia acabar com o cinema. E nunca acabou com nada. E nunca acabou. Não acaba com... E a rádio tá aí firme. O que é o podcast? Exatamente. O que é o podcast? É você ouvir a rádio do que você quer. Você não bota lá na rádio, hoje nós... Não. OpaCast, você quer ouvir? Qual plataforma que tá? Tá em tal. Veio a Michelle, lutadora. Veio lutadora. Pô, eu amo luta, amo UFC. É lá que eu vou. É direcionado. É lá que eu vou. Pra que eu vou? Eu vou ver o que eu vou... Ficar esperando, né? É mais direto. Então, assim, você escolhe a pizza, o sabor e a hora que você vai comer. E aproveitando você falou, eu sei que nem tudo a gente pode falar sobre, mas você trabalhou no Big Brother, né? Você falou de reality. Trabalhei. Você teve essa oportunidade. Trabalhei. E também é uma missão, né? É uma missão. Porque assim como a novela é bem cansativo, lógico, numa proporção de bastante tempo, o Big Brother, eu acho que também... Mas o Big Brother, eu acho assim, numa balança de comparação, ele é mais difícil do que a novela. Porque o Big Brother é um programa que fica no ar 100 dias ao vivo. Direto. Porque você que não tem assinatura, uma pessoa que não tem assinatura, só vê o que passa na Globo. Ou vendo na internet. Sim. Agora, quem assina é o dia inteiro. Todos os dias, durante 100 dias. Então, eu tenho conhecidos que vivem com a televisão ligada no Big Brother. Então, assim, quando a casa acorda, eles acordam. E vão fazendo as coisas da vida deles assistindo o programa do que está acontecendo. Então viram companheiros dele. Esses companheiros, nos anos 70, eram os atores de novela. Ninguém tinha proximidade do Tarcísio Meira, da Glória Menezes, do Raul Cortez. Esses eram os grandes ídolos. E esses caras eram que faziam as pessoas sonharem. E eram os amigos, entre aspas,
do entretenimento que você podia ter. Você sonhava em encontrar com Elvis, você sonhava em encontrar com Roberto Carlos, mas era tudo muito pouco acessível. Hoje em dia, não. Hoje em dia, entram 20 pessoas, que são 25 pessoas numa casa do Big Brother, que são muito parecidas com a gente, que são pessoas, horas, digamos, normais, no sentido de não trabalham no meio artístico. Agora tem o advento de algumas que trabalham no meio artístico, então mistura todo mundo, e a mistura acaba sendo interessante, que você quer ver como é que essas pessoas vão se relacionar com relação às pessoas que não são. Isso traz uma curiosidade e acaba sendo uma experiência quase que... Afastei aqui, já pensei, ó, tô longe do microfone. É quase que uma experiência antropológica. Porque o programa do Jô, que foi um grande sucesso, era um programa de entrevista. Você estava uma pessoa e outra pessoa estava aqui. Quem é que assistia? Todo mundo. Por quê? Porque o Jô era um gênio. Exato. E levava gente muito interessante, ou gente muito engraçada, ou gente muito famosa. Mas quem é que está consumindo isso? É quase um fofoqueiro no bom sentido. Você está prestando atenção na vida do outro. Que é legal. O Big Brother é isso elevado a N. Só que você fica íntimo de uma pessoa que você nunca viu. Não é muito engraçado. A pessoa está lá dentro, você conheceu pela televisão, e aqui fora tem campanhas que mobilizam o Brasil para fora fulano, fica cicrano. E a operação disso, Marco, assim, como é que funciona? É muito difícil. Por câmera... Muito difícil. Porque, assim, a gente sabe que normalmente no programa tem a edição, né? Mas no dia ali, como é que funciona esse processo de câmera, de captar isso, o editor, o DJ? Mais pra essa vibe, assim, de produção, pra galera entender. Porque nem todo mundo tem essa oportunidade de saber dentro do dia. Então, assim, bom, já tá no 24, né? Acabou o 24. Sim. Eu fui lá no 16. Então, eram assim, tinham 66 câmeras. 8 câmeras com operadores de câmera, ou seja, 8 câmeras daquelas que todo mundo está acostumado a ver, com cameraman e tal. Essas 8 câmeras, elas ficam ao redor da casa, num trilho. Então, assim, a câmera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E elas não mudam de posição. Então, a câmera 1 está aqui. Se você quiser levá-la para cá, você tem que andar com a 2. Ela só anda em bloco. Uhum. Ela não anda sozinha. Para ela andar sozinha, ela só vai andar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Então, essas câmeras, aqueles vidros que você vê no cenário, é por essas câmeras é por esses vidros que você pega os takes. Então, tem vidro na sala, tem vidro nos quartos, tem vidro na cozinha, tem vidro no sofá da piscina. Atrás tem... Tudo que você vê como espelho... Tem câmera atrás. Tem câmera atrás. A câmera que eu acho que é a mais aflitiva é a câmera do banheiro. Porque é muito perto. É muito perto. Você está aqui... O espelho está aqui e a pessoa está aqui. E ela não te vê. Então, é muito perto. Na verdade, todas as câmeras são muito perto, porque quando a pessoa se aproxima da câmera, é muito perto. Então, é outro tipo de experiência. E você, apesar de ter 63 câmeras, você não tem nada combinado com ninguém. Os caras andam do jeito que eles querem. Então, para você fazer um take bonitão na novela, você ensaia o take, combina com o ator, combina com todo mundo, e vem um take bonito. Eu cansei de... A pessoa tá vindo lá da porta, a piscina tá aqui, a pessoa tá vindo daqui para cá, tem uma câmera aqui atrás, né? Falei, vem trazendo. A pessoa vinha retinho, bonitinho, de repente ela fazia assim, ó. Fuck! Aí ferrou tudo. Eu falava, meu Deus! E aí você tem que ficar ali. Quando a pessoa ameaça sair, não dá tempo de você fazer alguma coisa. Aí quando a pessoa sai, você fica com o take vazio, corta pro geral pra ver pra onde ela foi, porque nem você sabe pra onde ela foi. Imagine aquelas brigas que eles saem correndo ali de um canto pro outro. Isso lá pra trás é uma loucura. Porque tem que correr todo mundo. Tem que correr todo mundo. E quando você fica no programa, você ouve todo mundo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, não tá passando o programa na televisão, você só tá na assinatura. Então, tá tendo um grupo que tá na piscina, um grupo tá na sala, um grupo tá no quarto. Você fica escutando todo mundo para ver qual o assunto que é mais legal. Aí você... esse assunto do quarto tá legal. Você chega no quarto, o assunto tá legal, começa uma briga na piscina. Corre todo mundo pra lá! Aí você bota as câmeras, que eram as câmeras robô, para ir cobrindo. Até chegar Até chegar as câmeras que possam fazer os closes. Mas, assim, se todo mundo soubesse o trabalho que dá fazer qualquer programa de televisão, todo mundo via todos. Se todo mundo soubesse o trabalho que dá fazer um show, todo mundo ia a todos. Todo mundo soubesse o trabalho que dá fazer,
Eu tenho uma história ótima com a minha mãe. Eu fiz uma novela que tinha uma capataz de carro, noturna, dificílima. Eu levei 2 semanas fazendo 2 semanas gravando noturna para uma cena de 1 minuto e 30. 2 semanas gravando uma noturna, ou seja, começava às 7 até às 5 da manhã, durante 12 dias, para fazer uma cena de 1 minuto e 30. E liguei pra minha mãe e falei, mãe, hoje tem uma cena especial, não sei o quê, vai ter uma capotagem maneira, não sei o quê. Minha mãe vê todas as novelas que eu faço. Que ela acha... Só as novelas que eu faço são boas. As outras são péssimas. Mãe, né? Minha mãe falou assim, não... Começou a vir no Brasil, assim, no capítulo 40, ela falou, não sei se tá boa essa novela. Eu falei, mãe, não é impossível que não esteja boa. É impossível, isso é uma loucura. Aí, minha mãe, avisada por mim que ia ter uma capotagem, falei, beleza. Quando acaba a novela e eu aviso, ela sempre me liga. Acabou a novela, nada. Passou meia hora, nada. Liguei pra ela e falei, mãe, e aí? Viu a capotagem? Você acredita que eu fui no banheiro na hora? Mentira. E sem Globoplay na época. Eu falei, mãe... Então, se a minha mãe, sabendo, eu falando, que ela perdeu. Imagina uma pessoa normal que não sabe de nada. Então, às vezes, as pessoas... vou ali pegar que levantou pra pegar, perdeu a cena. E aí você tem que contar essa história de novo. Porque a novela tem essa coisa de você... Quem vê a novela todo dia fala, pô, mas tá muito repetitivo. É porque tem que repetir. Porque nem todo mundo vê todo dia. Nem todo mundo vê todo dia. Nem todo mundo vê todo dia. Então, tem informações que as pessoas têm que saber, que você bota num capítulo, passa 2 capítulos, você bota de novo, bota 3 capítulos. E aí tem... É uma estratégia, né? Tem atores que falam, mas eu já falei isso. Eu falei, já falou mesmo. Eu tô lembrado, inclusive foi eu que gravei. Mas tem que falar de novo. Porque a gente não se toca, às vezes, que a gente não percebe. Depois, com a experiência, vai percebendo que não é todo dia que as pessoas estão ali assistindo. Às vezes elas assistem segunda, quinta e sábado. E ela tem que entender, né? Se ela não entender, ela vai largar. Eu acho que todas as novelas que eu assisti foram assim. Claro. Pegando os pedacinhos, assim. Porque se você não entender, você para de ver. Você fala, não tô entendendo nada. Aí você não tem vontade de ver. Exatamente. Então tem que ser meio que repetitivo também. E como é que é pra você, Marco, a questão de você ter dirigido, né, o Chico Anísio e o Lima Duarte, assim? Cara, assim, eu dei muita sorte com essa galera, porque eu dirigi todos os meus ídolos. Todos. Todo mundo que eu via na televisão, que eu achava incrível, que eu achava sensacional. E aí tem o Chico, tem o Lima Duarte, o Tarcísio Meira, Glória Menezes, Raul Cortez, Fernanda Montenegro, Marília Pêra. Nossa, é uma lista... A lista tá um pouco fraca, né? Não, porque, assim, esses caras estão num lugar, eu costumo dizer, que eles inventaram a televisão. Nós chegamos com tudo pronto. A gente só teve que manter a linha. Porque quando esses caras chegaram, não tinha nada. Eles começaram, na verdade, na TV Tupi. Não tinha nem a Globo. Então, quando a Globo começou, eu trabalhei muito com o seu Milton Gonçalves, que já, infelizmente nos gestou também. O crachá do seu Milton Gonçalves da Globo era 006. A matrícula. 006. Ou seja, ele foi o sexto a ser cadastrado. Isso porque devia estar numa sala, todo mundo batendo papo e ninguém estava se importando com isso. Quando ele falou na verdade, falaram para mim. Eu estava fazendo uma novela com ele. Eu falei assim, Milton, é verdade que o seu crachá é menos do que 10? Ele falou, menos do que 10? Não, menos do que 7. Aí eu falei, menos do que 7? Ele, vou te mostrar, aquela voz dele. Aí ele, para o 7 um instantinho. Eu falei, gente, 15 minutos, que ele foi lá no ônibus, camarim. Buscar. Falei, intervalo de 15 minutos. Aí ele veio, mostrou 006. Eu falei, tá melhor que o 007. Então, assim, esses caras inventaram a televisão. E de todos os meus ídolos, assim, o que mais me pegou foi o Chico Anísio. Porque o Chico Anísio ele atravessou gerações. Então, assim, não era eu que gostava do Chico Anísio, minha família inteira gostava, todos os meus amigos gostavam, todos os amigos dos amigos gostavam, todo mundo via o Chico Anísio. E aí, quando você fica na frente de um cara desse, é muito difícil você fingir normalidade. É muito difícil fingir normalidade. Mas, repito, não é ele que coloca isso. Ele
ele é normal. Você que fica, meu Deus do céu. Com o Lima Duarte foi a mesma coisa. Com o Lima Duarte eu fiquei nervosíssimo. O Chico eu também fiquei, mas com o Lima foi mais engraçado, eu acho. Porque a primeira cena que eu dirigi na vida, como diretor promovido, porque assim, tem assistente de direção, aí você é promovido para diretor. Antigamente tinha um cargo no meio desse, que chamava diretor assistente. Porque você nem era mais assistente, mas também você não era diretor. Por que tinha esse cargo? Porque vários assistentes foram promovidos para diretor e é outra função. Com assistente, nada é culpa sua. Com diretor, tudo é culpa sua. Tudo é culpa sua. Então, tem gente que não aguentava a pressão, tem gente que não rendia tanto. Então, tinha promoção, aí a pessoa não funcionava como diretor, ela perdeu um diretor e perdeu um bom assistente. Aí criaram um meio termo. Criaram um meio termo, que é assim, você faz algumas funções de assistente e algumas funções de diretor, que é quase uma transição. Ali já dava para sacar quem ia e quem não ia. Quem é que ia conseguir ir para a direção mesmo. E aí você ganhava diretor e continuava com os assistentes bons. Que era para não perder, porque senão, depois que você promove o cara para diretor, você não pode voltar o cara para assistente. Então, eu acabava perdendo os dois. Então, a primeira novela que eu fiz como diretor, porque como assistente, diretor assistente e até como assistente, eu já dirigi algumas coisas. Foi uma primeira novela, a primeira cena foi com o Lima Duarte. Então, assim, o batismo, quem carimbou meu crachá de diretor foi o Lima Duarte. E eu tava nervoso num grau assim, eu não conseguia falar. Porque era o Lima Duarte, eu sabia com o que eu estava falando, eu sabia quem era, e ele percebeu que eu estava nervoso. Ele percebeu bem que eu estava nervoso. E era uma cena que não era difícil. Ele falava algumas coisas sozinho, assim, entrava num táxi e entrava. Saia de um prédio falando algumas coisas sobre o que tinha acontecido numa reunião que ele teve. Mas era uma cena que precisava, assim, de uma certa urgência. Tinha um clima que precisava. E ele me puxou no canto e falou: o que tá vendo, cara? Você tá nervoso? Eu falei, pô, não tô nervoso, eu tô em pânico. Tô muito nervoso. Não é que eu tô nervoso, eu tô em pânico. Ele, mas não precisa. Eu falei, obrigado, senhor, mas eu sei com o que eu tô falando, é muito difícil. Eu devia ter, sei lá, 28 anos, 29 anos. Eu falei, cara, é muito difícil, porque eu sei, e não é puxando o seu saco. Eu sei que o senhor sabe muito mais do que eu de qualquer coisa, de teatro, de televisão, de música. Porque, além de tudo, o Lima Duarte é diretor de TV também. As pessoas não lembram disso, mas ele também dirigiu novela. Lá atrás, ele foi diretor, porque depois não quis mais. Um ator brilhante daqui. E aí, eu falava, senhor Lima, é muito difícil, porque qualquer coisa que eu falar pra você não vai te surpreender. Ele falou, você não precisa me surpreender, só precisa me falar o que você quer. Aí ele falou, fica tranquilo, que tudo que você me pedir eu vou fazer. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, então, o que você quer? E eu não conseguia falar. Aí ele falou, fala o que você quer. Eu falei, eu tô tentando, mas eu não tô... eu não tô conseguindo. Porque eu gaguejava. E aí ele me abraçou, pediu um tempo no set. Fomos conversar pela cidade cenográfica, bateu papo. Ele falou, Marco, vai se acostumando, é normal, isso é normal. Aqui é um ator e um diretor. Esses caras são muito, muito, muito diferentes. Eles estão aqui, mas eles já sacaram tudo. Eles já entenderam tudo. É verdade. Então, assim, não adianta você querer tentar enganar, ser esperto. Então, assim, eu sempre, na vida, procurei ser o mais honesto possível. Então, assim, perguntava as coisas, eu respondia. Eu respondia com a minha verdade, com a minha sinceridade. E eu nunca tive vergonha de falar, porque eu sou diretor, eu não posso ficar nervoso com o Chico Anísio. Não, eu tô nervoso mesmo. Inclusive, se o senhor quiser me ajudar, eu até... eu não vou dizer não. Eu vou... O que o senhor acha? Às vezes é melhor sempre ser sincero. Tem um amigo meu que falou assim, era só você ter perguntado o que eu faço para não atrapalhar. Eu fiz uma produção que foi pra turnê do Djavan. Olha aí. Show do Djavan. Olha isso. E eu ainda achava que eu não... A gente sempre acha, acho que mesmo com muitos anos de trabalho, a gente sempre vai achar que falta algo, que a gente não aprendeu tudo, que a gente ainda tem que ter uma experiência, até porque nesse nosso universo ele vai mudando e sempre tem algo novo, né? Eu costumo dizer que até para os cursos, né, de produção, teatro, enfim, cada um tem uma experiência. Então, assim, por exemplo, nem todos os produtores viveram o que eu vivi. Sim. Então, assim, a minha experiência pode te ajudar a você ir mais longe de uma forma mais rápida, a sua experiência também.
Mas era Djavan, né? E eu falei, caraca, meu Deus, que missão que me deram. E eu, assim, e a empresária dele, assim, a Suzy, maravilhosíssima, super educada, assim, fina, né? E aí, naquela troca de e-mail, eu pensava 10 vezes antes. Era um e-mail para a empresária do Djavan. Mas eu pensava, assim, 10 vezes antes de mandar. Será que eu escrevi bem? Será que é esse termo que ela quer ler? Será que tá legal? E aí, fui tocando. Só que a gente tinha uma questão que ia ter chuva no dia do show. E, além de tudo, iam montar o palco na piscina, porque precisava ter mais espaço, porque o evento começou a vender bem. E aí falou, beleza, tá o palco na piscina. Eu acredito que nesse evento a gente teve pelo menos 3 a 4 visitas, né? A gente faz a visita técnica, eu acho que 3 a 4. Normalmente, nesse lugar que eu já conheci a estrutura, eram 2. Mas aí entrou o palco na piscina, e aí eu não me lembro quem na época, enfim, falou assim, não, tá tudo certo, e que não precisava aterrar. Aí eu falei, gente, imagina o Djavan. Meu Deus. Morrendo, queimado, no meu evento com a minha produção. Falei, vocês não estão brincando com a minha carreira, não. Vocês estão brincando muito. E aí falou, só que assim, eu não podia levar aquilo ali. Imagina eu levar isso. Não, mas a gente precisa economizar, não vai aterrar o palco. Acho que alguém fez esse comentário, não foi a nossa produção, né? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não poderia nem ser cogitado numa visita técnica. Fizemos o aterramento e tal. E aí passou, a entrega, assim, foi incrível. E eu tava naquela correria, né? Produção já descabelada. E a empresária dele falou assim, Marcele, oi. Ela, você não vai tirar foto? Aí, porque não tava passando pela minha cabeça que eu ia entrar pra fazer a foto, né? Normalmente tem, né? Você dá a quantidade de pulseira, mas isso não tinha sido comentado. Então eu falei, poxa, o Djavan, né? Ele também já tá numa certa idade, assim, talvez pode ser que não tenha atendimento. E aí, quando eu entro pra fazer a foto, quando eu recebi aqueles elogios que ela me apresentou para ele, falou, olha, a produtora conduziu da... Aí ela começou a fazer elogio, eu falei, eu não tô acreditando nisso, não. Você tá me elogiando na frente do Djavan? Eu falei, me desculpa, eu comecei a ficar nervosa. Eu não lembrava nem que eu precisava tirar o telefone do bolso. Então, assim, às vezes é difícil, né? É difícil, porque, imagina, o Djavan permeou sua vida inteira. Sua vida inteira. E assim, vou te dizer mais, você gosta de Djavan, também amo o Djavan, mas mesmo quem não goste, ouviu o Djavan a vida toda. Não tem essa. Não tem como. Esses caras estão muito em outro patamar, é outro verdade. nível. É outro nível. Então, quando você fica na frente num cara desse, é muita história. O cara tem muita... E ele passou por tudo que você pode imaginar. Assim, exatamente. Qualquer possível erro que você tenha cometido, que você pudesse cometer, ele já teria passado, já passou, sabe como resolver, já resolveu. É verdade. Mas você não quer fazer isso, porque você fala, não quero errar, né? Não quero errar com o Djavan, não posso errar. Então a gente coloca os caras num lugar, mas depois que você conhece, o Djavan é um doce, um amor, educadíssimo. Não, ele foi maravilhoso. E, Marco, hoje, como é que tá a sua vida hoje? Assim, você tá na música, tá com a TV, pra galera também saber, acompanhar. Infelizmente, estamos próximo do fim. Gente, cara... Porque Marco Rodrigo tem muitas histórias. A gente precisa de 2 podcasts para poder contar tudo dessa trajetória dele. E, assim, aproveito... Quando eu voltei com o OpaCast, foi muito no sentido de trazer as pessoas que eu me conecto, a gente trocar uma ideia, levar isso também para o mercado, mas, assim... sem pretensão, assim, não é que eu quero explodir. Não, eu quero trazer as pessoas que eu gosto para dividir as histórias, assim. E você, Marco, é um cara que entrou na minha vida, assim, completamente por acaso, de uma forma mais improvável. Eu precisando... Também, assim, sempre me traz uns BO para resolver, né? Marcela é resolvedora oficial de problemas. E ficou. E isso Verdade. é maneiro, ficou. Verdade. E bacana, porque você é uma inspiração pra gente, assim. Às vezes eu sempre falo, cara, você tem noção que o Marco Rodrigo, ele é um amigo? Porque é muito bom a gente ter essas pessoas, porque são nossas referências. Também eu me inspiro, eu trabalho com isso, então eu me inspiro. E eu já queria ter trocado esse papo contigo. Eu tô muito feliz de você estar aqui, de ter aceitado. Imagina se eu ia falar... Já tinha aceitado há 2 anos atrás. Mas, assim, sabe que a recíproca é verdadeira. A gente conheceu por acaso mesmo, porque uma amiga em comum indicou o seu trabalho para poder resolver um problema da minha conta do Instagram que tinha sido roubada. E aí eu fui
conhecendo você, a gente marcou uma reunião, e aí você falou, não, eu também tomo conta de rede social, tomo conta de... Quando eu fui ver, você é produtora, e eu falei, gente, porque você também não fala, você não fala Só vou muito. fazendo, Você só vai fazendo. E aí, hoje mesmo a gente falou, pô, quanto tempo a gente se conhece? Você falou, cara, 3 anos. Eu falei, não é possível, passa muito rápido. Porque essa identificação que você teve daí, eu também tenho daqui. A admiração que você tem daí, eu também tenho daqui. Porque você falou coisas pra mim quando a gente se conhecia há 3 meses, que eu falava, pô, mas você tá completamente louca. E aí, depois, eu já te falei isso antes de começar. As pessoas falam, começou a fazer isso porque eu falei. Não, a Marcele já tinha falado lá atrás. Então, assim... E sem medo, né? Porque não, normalmente as pessoas ficam cheias de... Não, e é bacana, porque além da sua competência, tem essa coisa que eu acho muito bacana, que é você fala a real. E mesmo que a real seja um cenário doloroso, horrível, você fala a real. Então, assim, isso identifica, porque eu também sou assim, eu falo, e a gente vai levando, quando a gente percebe, essa conexão foi muito natural. E aí a gente tem em comum também o gosto por luta, e aí quando a gente foi ver, a gente já se conectava uma opção de gente que a gente conhece em comum. Sim. Então, quando viu, eu falei, cara, muito, muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Eu acho que essa aqui é uma oportunidade de você bater um papo descontraído com as pessoas. Sim. Porque quando você traz 2 lutadoras, provavelmente a galera só vê elas lutando. Que é onde elas aparecem, né? Então, assim, quando você traz alguém para cá, você tira a pessoa daquele lugar e começa a conversar sobre outros assuntos, ou a vida dela, ou a experiência dela. E isso, para quem está assistindo, pode ser apenas um entretenimento, mas pode acender uma luzinha. Sim, com alguém certeza. pode olhar a Michelle e falar, ué, então, se ela está fazendo, posso fazer também. Agora, tem que pagar o preço. Exatamente. Tem que pagar o preço, que acho que lutador também só aparece no octógono, não faz nada. Vai ver o treino. E é importante, porque, assim, elas tiveram muitas questões, assim, nos bastidores. E, normalmente, a gente fala, assim, na internet, a gente fala o que a gente quer. Sim. A gente filtra e vai a parte boa. Então, assim, elas vieram para falar o que ninguém vê, né? São os monstros que estavam ali com elas, assim. E de coração aberto, a gente veio trocar ideia, a gente falou, enfim, as nossas conversas saíram dos bastidores ali, do quarto da pesagem, daqueles conflitos, e trouxe para cá para que as pessoas também vejam que não é tão simples assim, né? A mesma coisa é só a função de diretor, pô. Tem todo um trabalho por trás, uma dedicação, uma estrutura, né? O trabalho do outro... A gente vê a Globo ali, né? O trabalho do outro sempre é fácil. Sempre fácil. Sempre é fácil. Falar, não, o lutador é muito injusto. Eu conheço alguns lutadores também. Cara, é muito... Sobe no octógono, aí todo mundo começa. Tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Eu falo, os lutadores de sofá, né? Eu falo, pô, bicho, tu tem certeza que tu tá aqui de casa? O cara tá em Las Vegas, teve que perder 15 quilos, viajou, fuso horário, tá lutando 2 da manhã. Tem um cara tão preparado quanto ele na frente, querendo matar ele. Tu acha mesmo que tu daqui... Não, porque se ele tivesse feito, fala, pô, bicho, torce que tá bom. Porque não sabe o que é. O sofrimento da... Imagina, não precisa contar nada, conta só perda de peso. Só isso. Quero ver quem faz. Nem pra perder 2 quilos não perde, cara. Nossa. Porque é difícil, imagina tirar 8. Imagine, é uma missão. Assim. E tirar 8, essa galera que é tudo seco. Você olha e fala assim... Que já não tem um percentual de gordura, né? Tem que tirar a água, é desidratar. É muito doloroso. Agora, quando levanta o cinturão, quando ganha... Aí todo mundo aparece. Tu fala, nossa, que lindo, que maneiro. É, maneiro. Mas isso do trabalho. Para chegar lá, começou lá de baixo. Marco, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para a galera que tem interesse em ser um futuro diretor, uma carreira musical, porque você está muito envolvido na parte artística também. O que essa galera precisa fazer para poder conseguir galgar uma carreira assim, bem de sucesso, vamos dizer assim? Cara, primeira coisa, estudar. Estudar. De vez em quando eu acho que o estudo está sendo um pouco valorizado. Parece que, assim, eu quero aprender fazendo. Fazendo é a melhor jeito de aprender, é verdade. Mas se você não tiver o mínimo de estudo, o mínimo de conhecimento, você vai ser jogador de leões e provavelmente você não vai sobreviver. Porque não é tão simples assim. E, se é que eu posso falar uma segunda coisa, estudar a primeira e a segunda é faz. Faz.
Porque, mas não sei se vai ficar bom. Se não ficar bom, beleza. Faz de novo. Vai fazendo. Então, se tá afim de dirigir, faz um curso de teatro, monta uma peça. Hoje a internet facilita muito. Né? Você pode fazer hoje um filme com celular. Você não precisa mais de uma equipe enorme. Com celular, a qualidade de imagem do celular hoje, você pode botar no cinema. Qualidade de áudio ainda não. Mas você faz para você começar, você consegue filmar com o celular, consegue editar no celular, consegue fazer tudo. E ainda consegue botar no ar do próprio celular. Ou você bota no YouTube, ou você bota no Instagram, sei lá onde você quer. Começa a fazer, começa a pesquisar, começa a se inteirar, começa a ver as coisas com o olhar de quem está estudando. Então, assim, você quer ser diretor, vai ver um filme e fala, cara, esse filme é demais. Tá, ele é demais. Agora, por que é demais? O que aconteceu lá que fez ele ser demais? Tem um porquê. Uhum. Então, o que o roteiro ajudou? O que os atores ajudaram? O que o diretor ajudou? O que o figurino ajudou? O que a montagem ajudou? O que a trilha ajudou? Olha quanta coisa tem para ver. Então, assim, o que a arte ajudou? É muita coisa para ver. Então, começa a ver o porquê, tentar entender o porquê das coisas. Pô, eu vi o fulano cantando, cara, ele é incrível, mas por que ele é incrível? O que ele fez que você não consegue fazer ainda? E por que você não consegue? O que ele estudou? Por onde ele passou? Que experiência ele tem? Porque, às vezes, o que você, entre aspas, não consegue fazer direito é o seu charme. É o seu charme. Não quer dizer que você está fazendo errado, você está fazendo de um outro jeito. Então, isso às vezes vira estilo. Você pode ver opção de diretor, ator, cantor, músico. Tem o seu estilo. Esse estilo, até o cara desenvolver ele, o cara foi taxado de ruim. Verdade. Ou de louco, ou de maluco. E aí, quando o pessoal viu que ele estava desenvolvendo algo novo, a imagem muda, porque quando você traz alguma coisa nova, é muito difícil você ser aceito de cara. Sim. Todo mundo... É muito confortável o que você já conhece. Quando você não conhece, você tem que pensar, você tem que entender, você tem que aceitar ou não aceitar. Agora, o que isso está te causando? Então, arrisca. Todo mundo, todos os meus ídolos de todas as áreas sempre arriscaram a vida inteira. Então, o que eu não paro de fazer é arriscar. E você agora vai sair em turnê? Exato. Então, olha aí. Então, montei um show que você estava também na produção, tributo aos anos 80, chamado Tributo 85. A gente fez 3 shows bacanas aqui no Rio, para dar um start. E aí, no Festival Rock 80, que foi bacana, fez lá no Teatro Solar, que você estava junto com a gente. E montamos material e agora vamos começar a rodar o Brasil. É um show em homenagem ao rock dos anos 80. Então, assim, para quem viveu a época, é uma nostalgia. Para quem não viveu, é uma chance de conhecer. E tem a direção musical do Cello, que... Nossa, e é muito bacana. É muito divertido. É muito bom, assim. A todo tempo é pra cima, assim. E traz uma nostalgia também. Cara, e, muito assim, bom. E quem não conhece muito as músicas... Quer dizer, algumas músicas todo mundo conhece porque são atemporais. Exatamente. Mas tem um clima, assim, eu procuro fazer uma coisa que seja divertida. A direção musical estava falando do Cello, que é ex-Detonautas, um dos fundadores do Detonautas. Inclusive, no show que você foi, ele deu uma canja, Sim. tocou baixo numa música, foi super bacana. Imagina, ele foi um dos caras que eu vi no Rock in Rio. Falei, cara, o Cello tá tocando no palco mundo do Rock in Rio. E dirigindo o seu show. Falei, cara, eu me lembro claramente desse dia. De eu estar vendo um amigo no palco mundo do Rock in Rio, com a banda nacional e, um show incrível. Falei, cara, o cara, olha. Mas eu sei a trajetória, o cara, a vida inteira, o show do Rock in Rio levou 1 hora. Agora, a vida inteira para ele chegar lá. A vida inteira. Então, assim, vou sair em turnê com o show. Agora tô fazendo coisas mais trabalhando mais com produtoras, estou fazendo um outro caminho, estou querendo me desafiar em outras coisas. Porque é aquele papo de arriscar, eu estou querendo fazer coisas diferentes, coisas que eu não fiz. Porque novela eu já fiz 21 novelas. Aí vai acabar sendo mais uma. E aí... Netflix, Amazon. E então, a Netflix, eu fiz um programa na Netflix, foi muito legal. Então, assim, eu tô
buscando fazer outras coisas. Então, eu já fiz alguns curtas, assim, que eu curti fazer, nunca tinha feito um curta. Cinema, eu tive várias oportunidades de fazer cinema, mas não pude fazer por causa que eu estava dirigindo novela. Então, agora que estou livre aí, as oportunidades não aparecem tanto, né? Normal. Vai aparecer. Normal da vida. Mas eu tô nesse momento de... Eu montei o show de música do jeito que eu queria, com a onda que eu queria, porque eu tava com muita saudade de cantar com banda, porque eu tava cantando há um tempão só com violão. Tava com muita saudade de cantar com banda, que é outra energia, outra parada. Aí consegui, agora tá pronto o show. O show vai... Tá aí, agora só tem que ir lá cantar. Só é ótimo, né? Só tem que ir lá cantar. Parece que não é nada, né? Só tem que ir lá fazer. E... paralelamente, continuo fazendo isso. Sempre que posso, dou aula também, porque adoro trocar com a galera mais jovem. Você também dá o curso lá na Cal, né? Sempre. Tô com curso agora na Cal de interpretação para a galera mais jovem, a galera que está começando. Então, eu sempre gosto de estar trocando experiência com a galera mais nova também. Eu não gosto de ficar parado. Nem eu. Parado é muito chato. É muito chato. A nossa vida é um movimento, né, Marco? Parou, é muito chato. É muito chato. Marco, obrigada. Galera, esse foi o papo com o Marco Rodrigo, esse amigo, diretor, assim, bem feliz, assim, coisas incríveis, histórias, assim, que a gente sabe que raramente a gente tem essas oportunidades, né? Então, agradecer. Próximo Opracast, vem aí outro convidado também maravilhoso. Então, obrigada pela audiência. Marco, obrigada. Obrigado você pelo convite. Gente, acompanhe esse podcast, que só vai vir gente legal aqui. Eu sei de alguns convidados que vêm já, não posso falar. Mas vai vir gente muito bacana aqui. Acompanhe, que só vai ter papo bacana. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.